Todo o webinar está dividido em duas partes. Uma sobre a parte financeira. Vou explicar o que planeamos fazer quando começamos tudo isto, a que resultados chegamos de facto, o que planeamos para breve, a minha parte habitual. Além disso, a segunda parte, sobre a implementação técnica do projeto, ou seja, o que fizemos, o que a empresa representa de facto hoje, que acordos foram firmados e com quem, qual é a equipa, que desenvolvimentos foram realizados, que experiências foram conduzidas e o que planeamos fazer detalhadamente no próximo ano, especificamente, detalhadamente. Cerca de 3 anos atrás, começámos a explorar o tema dos dirigíveis. Havia diferentes equipas e nós mergulhávamos, aprofundando-nos cada vez mais no assunto. Depois, no verão, envolvemos-nos mais ativamente nisso. Então, tomei a decisão, a 27 de julho de 2024, decidi criar simplesmente um chat no Telegram, onde reuni os meus amigos, colegas, pessoas com ideias semelhantes e simplesmente anunciei: vamos ver, vamos reunir, vamos juntar as primeiras 100 pessoas e começar a avançar aos poucos, de maneira gradual. Já anunciei publicamente. Assim, literalmente 2 semanas depois, decidimos realizar a primeira, digamos, apresentação, na qual informamos que estávamos a preparar este projeto. Acho que esta conferência realmente se tornou definitivamente uma conferência, embora quiséssemos muito fazer apenas um pequeno anúncio online com vocês. Mas, no final, vieram desenvolvedores, potenciais parceiros, parceiros na criação de produtos, um grande número de investidores, novas pessoas e os nossos atuais colaboradores e entusiastas. Portanto, em grande medida, consideramos isso como um ponto de partida, que foi por volta do dia 8 de agosto, quando dissemos que estávamos todos a começar a preparar-nos para o início do projeto. Então, o que temos? Foi anunciado desde o início que, na fase de pré-lançamento, estabelecemos o objetivo principal de 2,5 milhões de dólares. Um projeto absolutamente novo do zero, que estamos desenvolvendo com muito cuidado e atenção aos detalhes. Não planeamos prazos específicos, pois queremos garantir a máxima qualidade. No entanto, hoje, por uma coincidência interessante e inesperada, tínhamos planeado um webinar alguns dias antes e o montante foi alcançado hoje, literalmente há algumas horas. Este webinar foi cuidadosamente organizado para coincidir com este marco importante e estamos muito satisfeitos com o resultado. E o nosso webinar é sobre o facto de estarmos a terminar, essencialmente, a fase de pré-lançamento. Hoje, estamos a anunciar que, ou seja, estamos a começar o projeto. Tudo está marcado, dia 4, o que significa que, neste momento, em termos financeiros, já temos. Portanto, efetivamente, entraram na empresa exatamente 2,5 milhões de dólares. Isso levou, na prática, 6 meses, se contarmos desde o 8 de agosto. Em termos de prestações, isso representa cerca de 14 milhões de dólares, aproximadamente o montante total de prestações que vendemos, cerca de 10% desse montante já foi cancelado. Esta é uma prática padrão para prestações. Consequentemente, este é o resultado que criamos juntos, de forma colaborativa, com a comunidade Solar Group. Para nós, é uma confirmação verdadeiramente incrível de que tudo o que digo está a dar certo. Estamos a ir na direção certa, se falarmos em termos de número de investidores. Até ao momento, mesmo antes do início, eu verifiquei. Temos 4.492 investidores efetivos neste projeto nos primeiros 6 meses, por assim dizer, do trabalho. Novamente, quero chamar a vossa atenção, por favor, para algo. Imaginem que, naquela fase, além da mesma conferência e das nossas, digamos, imagens de onde pretendemos ir, não tínhamos absolutamente nada, um pouco mais. Havia uma equipa que dizia que íamos assumir isso, havia aqueles que viam o que estávamos a fazer, como trabalhamos há praticamente 8 anos, ou até mais. A equipa tinha detalhes sobre a equipa e suas estratégias ao longo dos anos, e suas experiências. Consequentemente, as pessoas que agora se juntaram a nós estão literalmente a confiar na nossa palavra, de forma significativa, no momento mais arriscado de todos. Falámos sobre o facto de que para essas pessoas temos as melhores condições de entrada e elas vão durar literalmente mais 2 semanas, até ao dia 4, até 4 de março. Na próxima fase, a primeira fase,
alteramos as condições para metade, ou seja, fazemos um desconto 2 vezes menor. Vocês vão ver agora, quando o Fedor falar de maneira mais detalhada sobre o que a empresa realmente representa fisicamente neste exato momento. Ou seja, esta é exatamente a mudança de estado que nos permite vender o mesmo produto, mas a um custo mais elevado. Consequentemente, é isso que aconteceu de facto. Com que objetivo começamos a primeira fase e como vamos avançar? Em primeiro lugar, passamos para tipo, a segunda fase, mas na verdade é a primeira fase. Tudo bem, o início da empresa começa. O primeiro objetivo também será de 2,55 milhões de dólares, porque eu acho que o próprio pré-lançamento, mas ainda assim o valor vai aumentar. O objetivo da primeira fase é de 2,55 milhões de dólares. Depois planeamos mudar 3 fases por ano, ou seja, cada fase durará cerca de 4 a 6 meses e estará, como dissemos, ligada ao montante, ao prazo, ao que planeamos fazer. Escreveremos sobre isso com mais detalhes. No entanto, as fases ainda serão flexíveis. Reservamos-nos o direito para que não haja quaisquer desilusões. Ou seja, dizemos desde já que estabelecemos um intervalo aproximado, o prazo, o montante do que foi feito e combinamos esses elementos, avançando com base neles. Na primeira fase, criaremos um sistema jurídico ligeiramente diferente com participação estrangeira, porque a fase de pré-lançamento nos mostrou o seguinte: parceiros bastante grandes, que desejam atuar tanto como clientes quanto como investidores para a aeronova, precisam de um certo modelo de entrada, de maneira significativa e importante, de forma considerável e relevante. O Fyodor também mencionou isso várias vezes nos webinars, que talvez o crowdfunding aqui seja curto. Isso já começa a se tornar de maneira clara e evidente, mas devemos estar preparados para isso também. Saibam que, juridicamente, nos tornaremos uma empresa internacional. De facto, temos aproximadamente 750 metros quadrados de escritórios modernos e bem equipados, onde estão localizados 35 funcionários altamente qualificados e dedicados exclusivamente com qualificações de engenharia técnicas, que estão a trabalhar no projeto. Todos eles têm espaços equipados, incluindo estações de computador, estações de servidor e laboratórios. Agora, vamos contratar um pouco mais de engenheiros, designers e analistas. De facto, ainda temos aproximadamente 600 metros quadrados de áreas de produção. Já adquirimos equipamento adicional para lá, graças aos investimentos. Compramos uma fresadora, um torno e uma máquina de torneamento e fresagem com um eixo adicional. Agora estão totalmente pagos e adicionalmente a caminho da Rússia. 35 pessoas, um bom escritório equipado, laboratório e 600 metros quadrados de produção. Até tivemos, de fato, apresentações naquela pequena conferência, que não deveria ter sido uma conferência, a 8 de agosto, de representantes do Instituto de Aviação de Moscovo, do Bureau de Design Experimental Estudantil. Neste momento, este grupo está ativamente envolvido, bem, são os nossos, como dizer, parceiros, e estão a trabalhar no design da gôndola do dirigível Nova 2, que é um dirigível de 2.000 metros cúbicos. Estamos atualmente na fase do projeto preliminar. No geral, como planeado, tudo foi conectado e está a funcionar. Até nos enviaram os primeiros designs dessas gôndolas. Não é que tínhamos dito, pessoal, façam, eles fazem, naturalmente. Trabalhámos na aparência externa, todos os resumos de massa e peso foram calculados, toda a energia do dirigível foi contabilizada, até mesmo a aerodinâmica foi toda calculada, e no geral fornecemos uma grande quantidade de dados iniciais para este meu KBS, e em conjunto com eles formamos a especificação técnica para o desenvolvimento. Agora, durante o projeto preliminar, há pouco tempo, já nos mostraram os primeiros designs. Isto é sobre o dirigível Nova 2. Considera-se que a aeronova agora, até a aeronova agora, estes desenvolvimentos foram iniciados por nós e já estão completamente desenvolvidos do ponto de vista de engenharia. Aqui está o dirigível Nova 01, que tem 130 metros cúbicos. Ele está agora em fase ativa, já na fase final de produção. Todos os componentes que podiam ser adquiridos já foram comprados. Tudo o que precisava ser construído já foi construído. Tudo o que foi construído será produzido a partir dos materiais adquiridos. E eu mencionei anteriormente que o lançaríamos e o levantaríamos no ar no final de fevereiro.
Esses prazos foram adiados um pouco, mas não por muito tempo, e em meados de março certamente deveremos estar a voar. Gostaríamos que fosse no início de março. Vamos tentar. Além do BMAI, que já mencionei, aliás, o BMAI não nos fornecerá apenas este esboço, ou melhor, o design, mas também vários outros designs, e é bem possível que possamos até divulgá-los todos. A equipe de design experimental do BMAI está a trabalhar na gôndola. Naturalmente, os próprios funcionários da Aeronova, 34 engenheiros, estão a trabalhar no resto do aparelho. Isso inclui o próprio corpo do dirigível, o corpo flexível do dirigível, o seu design, o design de todos os sistemas de ar e gás, a empenagem e os esquemas de controlo. E o sistema de propulsão está completamente a nosso cargo, assim como a transmissão rotativa e o design das hélices. As hélices estarão no anelo. Até mesmo as próprias hélices tivemos que projetar por conta própria. Tudo é tão interessante, uma coisa leva à outra. Se começarmos, por exemplo, com as hélices disponíveis no mercado, as hélices estreiam-se, que tipo de dirigível teremos no final e que motor deve ser instalado. Em suma, esse consenso levou à conclusão de que é mais fácil projetar a hélice no final. E todos esses processos estão em andamento e os departamentos foram formados. E o que realmente foi feito nesses 6 meses foi estabelecer comunicações de trabalho entre 35 pessoas, que todas entendem que tipo de aparelho estamos a construir, quando cada parte deve ser fabricada, há uma troca completa de informações entre eles e trabalham num ambiente de informação unificado. Temos todos os documentos considerados, tudo está estruturado, existem regulamentos internos, os direitos de acesso estão configurados, os processos foram criados, sabes já se foram criados, então reunimos todo o coletivo, ou seja, as rotinas. Temos grandes reuniões de instalação às segundas-feiras. Às terças-feiras, dentro do centro de engenharia, entre mim e os principais engenheiros. Às quartas-feiras, eles reúnem os chefes dos seus departamentos. Na quinta e sexta-feira, dias de trabalho intensivo. Acontece que, muito provavelmente, uma das coisas mais importantes que foi feita é que o coletivo começou a funcionar de maneira ainda mais significativa e eficaz e agora, como resultado, teremos um aparelho voador. E quanto aos colaboradores e parceiros notáveis que temos tido ao longo do tempo, já viram que já tivemos um voo incrível? Sim, tivemos um voo para a estratosfera, com colaboradores e parceiros como Denis Efremov da Estratonáutica Extraordinária. Além disso, contamos também com o apoio de Arkady do MGTO em nome de Baumann. Arkady é o diretor executivo do Centro de Engenharia Estudantil especializado em aerostática na renomada Baumanca. Durante este tempo, em meio ano, voamos várias vezes para a estratosfera. Tivemos alguns lançamentos de pico. Foi quando, juntamente com Denis Efremov, lançámos, por assim dizer, cargas úteis, futuras cargas úteis. Na verdade, todos já sabem, já contei 20 vezes, mas vou lembrar mais uma vez. Essas são as cargas úteis que, no final, deverão voar no vórtice polar e, em geral, realizar comunicações de rádio. Houve alguns poucos lançamentos de pico nos quais testámos isso. Paralelamente, juntamente também com a Arkady, desenvolvemos a tecnologia de produção de nossas próprias cápsulas para aparelhos de longa deriva. Estabelecemos o processo tecnológico, compramos o equipamento, encontramos a matéria-prima inicial e, no final, obtivemos as primeiras cápsulas estratosféricas russas de pequena série e testámos 2 lançamentos de fábrica completos. Fizemos, transmitimos parcialmente, vocês viram isso. O primeiro lançamento de fábrica não correu bem, ele decolou, mas nós o pousámos de forma controlada. O segundo correu conforme o planeado, e em breve haverá o terceiro, o final, que já planeamos lançar a longo prazo, para voar. Sim, então no início de março, aguardem o lançamento. Nós também estamos sempre à espera dele, o DKB de automação de Dolgoprudny. Em suma, é aquela construção de dirigíveis soviética que ainda mais continua a existir desde os tempos em que Nobel ajudava a construir, e eles construíam dirigíveis, e agora estão envolvidos de forma ainda mais significativa em encomendas governamentais para sistemas de aeróstatos. Assinámos com eles um grande acordo de cooperação, e nós ajudamos eles de maneira muito significativa e contínua, e eles nos ajudam. Nós, em particular, estamos atualmente a testar diversos e variados tecidos com eles agora. Reunimos muitos e variados tecidos durante este tempo no mercado, tanto russos, como chineses, taiwaneses, coreanos e até americanos de diferentes origens. E todos com certificados, com características, mas ainda assim precisamos de verificar novamente a permeabilidade ao gás e a resistência à tração, a soldabilidade,
a uma série de coisas. E um laboratório completo como este, que funciona de acordo com o gosto e todos os manuais, existe apenas no D, e o D está agora a ajudar-nos a determinar, ou melhor, já nos ajudou a escolher o tecido principal de alta qualidade e extremamente confiável para o dirigível Nova 01. E assim, recentemente, eles emitiram a conclusão, e nós imediatamente começámos a produzir a carcaça do Nova 01. Bem, tudo se encaixou, temos o tecido, e agora para o Nova 02, para o Nova 2, está planeada a compra de um tecido específico. Então, aqui está outro parceiro, DKB Rostec, que agora também vos enviou um memorando de entendimento. Mas estes já são clientes e vêm de outro país, do Cazaquistão, adicionalmente. É uma empresa de transporte. Por enquanto não planeamos divulgar o nome deles, mas, em geral, eles planeiam expandir muito bem e implementam as suas atividades com dirigíveis. Eles enviam os seus fluxos de mercadorias em milhões de toneladas, de onde e para onde, e, em geral, estamos a trabalhar com eles numa linha específica de dirigíveis de carga não tripulados, ou seja, qual seria a economia que os satisfaria para que começassem a utilizá-los, de forma mais detalhada e completa. É isso. E nós analisamos, é possível criar algo assim? Não é possível. É possível. E quando será criado? No Nova 0.1 há várias demandas, desde publicitárias até monitorizações sérias. Sim, há várias, mas de forma alguma não queremos mencioná-las nem absolutamente assinar nada com ninguém até que ele realmente tenha voado e cumprido a sua missão. Um pouco dessa temática de dirigíveis estava presente no mercado, por assim dizer, quando se trabalha muito e acaba por se esgotar. Muitos dirigíveis foram vendidos, eles foram oferecidos, e o mercado acabou por se esgotar um pouco. Bem, não queremos, sabem, alinharmos com isso, começar a falar sobre algo que ainda não existe. Quando vês, está a voar, a funcionar. É isso como se tudo estivesse feito. É uma posição completamente diferente. Na Nova 0.1 há, na Nova 2 há, na Nova 8 também há, na Nova 35 há, na Nova 60 há. Não é apenas um ou dois, e cada um precisa do seu próprio. Isto também é algo grande que o nosso Viktor Vasilievic Morozov faz. Ele recolhe os desejos, por assim dizer, dos clientes, depois leva-os ao centro de engenharia e diz: os clientes querem assim. O centro de engenharia responde: bem, claro, isto não é um disco voador, mas vamos tentar. Em suma, o Viktor Vasilievic está entre o que se quer e o que podemos fazer, abrindo caminho e negociando. A Roscosmos chamou-nos recentemente e disse que quer muito participar de maneira significativa em todas as pesquisas estratosféricas, ou seja, nossos experimentos. Atualmente, estamos a realizar experimentos. Na verdade, estamos a desenvolver tecnologias. Eles querem participar com as suas cargas úteis e veem uma grande perspectiva neste trabalho. E também têm um plano muito bom para o Nova 01 e até têm um plano para o Nova 02. Tudo isto está relacionado com monitorizações e radiotransmissões para o NUZ Roscosmos. É realmente muito interessante. Estamos realmente a tentar encontrar uma interação ecológica e harmoniosa com eles. Acho que é uma grande novidade, pessoal, que eles estejam a procurar-nos. O projeto começa. A primeira fase começa com uma equipa já consolidada, composta por profissionais experientes e dedicados, a espaços amplos e bem equipados, onde esta equipa realiza as suas atividades diárias, a capacidades de produção significativas com equipamentos de última geração, que também foram comprados com o dinheiro já recebido dos investidores no projeto. Há um grande número de parceiros com quem a cooperação, nomes bastante conhecidos e respeitados internacionalmente na Rússia, líderes nas suas áreas, e estes são potenciais clientes. Bem, nem mesmo potenciais. São pessoas que dizem: vai acontecer, nós compraremos, vocês forneçam o aparelho. Parece-me que esta é uma posição inicial na qual nem todos acreditavam que seria assim. Mas, ao mesmo tempo, estamos apenas a começar. Eu vejo que estamos a desenvolver-nos rapidamente, mas, ao mesmo tempo, de vez em quando há notícias de que em algum lugar lançaram dirigíveis, ali lançaram. Ou seja, ainda precisamos ser cada vez mais rápidos. E então, Fédia, conta-nos, no ano de 2025, quais são os nossos objetivos e metas. Não estamos a ficar para trás em relação a outras empresas. Bem, se considerarmos o ditado russo de que demoramos a preparar, mas depois vamos rápido, nos últimos 50 a 60 anos estivemos a preparar,
então agora disparamos em comparação com os outros. Porque tanto a Brin como a Erlander e os chineses, todos realmente estão a desenvolver os seus projetos há décadas. Em meio ano fizemos um pequeno aparelho, que vocês vão ver agora, e durante este ano, 25, vamos fazer o Nova 2 e provavelmente levantaremos voo já em 25, 26, talvez em janeiro, fevereiro. Veremos, talvez até em dezembro, mas não é certo. Gostaríamos de definitivamente lançá-lo em aproximadamente um ano. Como prometemos, também definitivamente iniciamos o projeto e, por exemplo, em setembro ou outubro entramos no escritório e é isso que em um ano lançaremos. Muito provavelmente, em setembro ou outubro mostraremos a estrutura completamente inflada, por assim dizer, não concluída, mas inflada, uma gôndola independente, montando-se, na qual já será possível sentar-se e tudo, muito provavelmente, já estará a funcionar. Mas levantá-la no ar este ano, pelo menos, o Instituto de Aviação de Moscovo não acredita de todo. Eles dizem, vocês nos deram a tarefa de desenvolver, produzir e assim por diante, em um ano. Ele diz, precisaríamos de 2 anos. E eles dizem, não, um ano. Bem, no geral, concordamos com eles que assumiremos toda a produção principal. Eles acreditam piamente que conseguiremos fazer tudo isso rapidamente. Provavelmente, faremos alguns drones de 30 metros cúbicos, algumas modificações, deixaremos que voem, e é bem provável que façamos sob encomenda para clientes, para exposições, para algum show e para publicidade. Se o aparelho voa, talvez possamos aumentá-lo um pouco, vamos ver. As nossas capacidades de produção de dirigíveis aumentam a cada mês, a cada trimestre. E quanto mais capacidades adicionais adquirimos, meios de produção, mais rapidamente, naturalmente, poderemos fabricar e modificar esses dirigíveis. E para o verão está planeado, e seria bom que já tivéssemos decidido definitivamente sobre o terreno. Já percebemos claramente e sem dúvidas que o terreno deve realmente estar voltado para a pista de voo de algum aeródromo ou, de preferência, idealmente ser parte de um aeródromo. Naturalmente, neste terreno precisamos colocar uma estrutura temporária por enquanto. O próprio projeto prevê a construção de um grande hangar, mas agora seria bom instalar uma estrutura temporária adicionalmente para a montagem e testes do Nova 01 de 130 metros cúbicos. Por enquanto, temos onde montar e testar os primeiros. No futuro, seria bom usar o mesmo espaço para a soldagem e teste das carcaças do Nova 2. Já entendemos mais ou menos o que é isso. É uma estrutura pneumática de rápida montagem. Embora seja chamada de temporária, na verdade, a sua durabilidade é de 5 a 10 anos. Uma laje é colocada por baixo e este hangar insuflável é facilmente instalado, equipado com aquecimento, água, eletricidade e é bastante barato, rápido e funcional. Já produzimos quase a primeira modificação do novo T30 versão 0.1 e nele poderemos atualmente fabricar mais algumas modificações adicionais e também soldar a estrutura do Nova 2 de forma estruturalmente independente. No verão, haverá uma oficina de corte e soldagem e uma pequena base de testes, que inicialmente será usada para testar o 130 e depois para o teste pneumático da estrutura do Nova 2, adicionalmente. E o mais importante, como eu sempre digo, todos os dirigíveis são apenas balões com hélices, se o sistema de controle desse balão não funcionar. E nós estamos muito bem. Avançamos bastante na criação do sistema de controle tanto do sistema de bordo. Na verdade, não precisamos comprá-lo em lugar nenhum e ninguém o desenvolve para nós. Nós mesmos o desenvolvemos completamente do zero. Assim como o complexo terrestre de despacho e controle de um dispositivo, bem como de um enxame de dispositivos com todas as interfaces. Poucas empresas no mundo podem, de fato, se gabar de ter um programa assim, e elas realmente o vendem por um preço bastante alto, e nunca nos dariam, porque estamos, incrivelmente, sob sanções. Bem, o nosso país especificamente está. E o fato de termos conseguido realizar um trabalho tão gigantesco em 6 meses diz muito. Sobre a equipe cuidadosamente selecionada, sobre todas as interações internas e externas. O renomado Instituto Bauman nos ajuda a desenvolver o sistema de gestão. A prestigiosa Universidade Estatal de Moscovo-Lomonosov nos ajuda a desenvolver o sistema. E o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos ajuda a desenvolver o sistema de gestão.
Sim, praticamente de forma oficial. O mais curioso é que, nesta área, todos os especialistas em ti trabalham apenas a pedido de Melad. Simplesmente ajuda o projeto. Disseram, uau, um dirigível, claro que faremos. Por enquanto, estamos a acompanhar e observar este processo. E no laboratório, há cerca de 8 direções em andamento, e a unidade de potência, que será testada no Nova 8, está a funcionar plenamente. E também há muitos parceiros industriais a surgir. Já apareceram e já estão todos a trabalhar, mas ainda não vos contamos que esta é realmente a unidade de potência. Mantemos tudo isso em segredo até que comece a funcionar, embora no webinar com a Arcadi, por causa de Arcadi, essa unidade tenha aparecido um pouco. Portanto, podem rever o webinar sobre a estratosfera e tentar adivinhar o que será afinal. Este ano, sim, prometemos contar isso. E este ano, a própria unidade de 300 kW, de fato, funciona a combustível. Tem uma eficiência semelhante à de um motor diesel de combustão interna, talvez até superior e mais eficiente. Este ano, com 300 kW de potência nominal, 400 em curtos períodos de operação, em modos bastante prolongados de teste, esta unidade estará no banco de testes e será testada, provavelmente por volta do meio do outono. Esperamos que mais cedo, mas o projeto já foi completamente concluído e já entramos definitivamente na fase de produção, que está atualmente em andamento. Sobre a estratosfera, os planos para a estratosfera, temos planos adicionais de lançar este agrupamento orbital, e esses planos não foram abandonados. Agora estamos a fazer o lançamento final e, com base no lançamento já realizado, começamos a produzir uma série destes aparelhos. Além disso, naquele webinar, dê uma olhada, eu falei sobre, juntamente com o Arcaixa, nós, por assim dizer, planeamos online o desenvolvimento especificamente em termos de capacidades de carga e das tecnologias utilizadas. E até o verão, sim, deve ocorrer um salto qualitativo. E este salto é algo que também esperam de nós. O que estamos a fazer agora já lhes interessa muito, mas o que faremos é ainda mais interessante. E nós vamos fazê-lo. Quanto ao que acontecerá no laboratório ao longo do ano, haverá muitos pequenos momentos tecnológicos. Por exemplo, quando uma grande estrutura está no hangar, é necessário encontrar um vazamento de hélio, por assim dizer. Mas nunca é um buraco óbvio de onde está a sair. Pode ser um pequeno defeito na solda. E como encontrá-lo? Há uma série de propostas, e elas já estão em andamento. Os sistemas de limpeza de hélio a bordo também são um projeto do laboratório, e tudo será feito este ano. Anteriormente, o hélio, por assim dizer, devido à pressão proporcional, ainda assim permitia que o ar entrasse na envoltura, e o hélio escapava da envoltura. E a pureza do hélio ao longo de um ano pode diminuir significativamente no dirigível, em cerca de 5%, 10%, dependendo do material. Vamos observar nos nossos. Tentaremos reduzir isso, mas, em geral, o fato de que o hélio na envoltura se contamina é um fato. Se ele suporta 1 tonelada e de repente pode levantar 100 kg a menos, não é tão preocupante. Se suporta 10 toneladas, 1 tonelada a menos já é preocupante. E todo esse hélio precisa ser descarregado, limpo e recarregado. É um procedimento bastante demorado. E já existem várias concepções. Tudo isso já está sendo adquirido e produzido. O aquecimento é o método antigo, mas a ionização do hélio é para onde tudo isso está caminhando. É muito mais fácil de regular e a flutuabilidade pode ser alterada instantaneamente. É uma área muito experimental, mas este ano os rapazes prometem apresentar algum resultado. De qualquer forma, sim, cada área deve atingir a rentabilidade. E o Ruslan, com a produção, também conseguirá, e acho que já puderam perceber e avaliar isso. Os helicópteros estão projetados, já existem algumas unidades, estão a voar, estão em Zhukovsky. Há 60 pré-encomendas para esses helicópteros, e depois disso, só depende do desejo de colocá-los em produção em série. E assim, a maior parte desses elementos terá que ser produzida, se houver um produto pronto e houver demanda por ele. Não é a direção principal, e não é exatamente o dirigíveis e helicópteros e quadricópteros. Não, é mais como um projeto de dirigível. Mas no âmbito, por exemplo, de um enorme dirigível, a nossa empresa acabará por enfrentar a necessidade, de maneira significativa, anexou quadricópteros ao dirigível como microdrones, grandes entregadores. E grupos de helicópteros com motor de hélice serão utilizados, e é bom que já tenhamos isso desenvolvido.
Mas se isso pode, por assim dizer, ser rentável, produzindo, por que não?